Bom, pessoal, tudo bem? Nós tivemos um probleminha na nossa última aula. Me atrapalhei um pouquinho ali com a limpeza do cache do meu navegador e porque não estava abrindo o meu CMAP, tá? Então eu resolvi regravar essa parte e vou passar novamente para vocês que estiveram na aula, bem próximo do que foi, sem aquela os 40 minutos, a meia hora quase, perdendo tempo com problemas técnicos e nem com os comentários a respeito do miojo. Para quem não participou da aula, esses comentários maravilhosos, só para quem está presente na aula. Antes de mais nada, eu fiz alguns comentários a respeito dos mapas conceituais que eu recebi de vocês. E, de forma geral, o que eu comentei na aula foi que eu recebi bons mapas, tanto das turmas de primeiro ano quanto das turmas de segundo. O tema foi bastante interessante, né? Eu dei boas risadas dos mapas conceituais de vocês, algumas pérolas. E aqueles que tiveram alguns problemas pontuais, eu fiz alguns comentários diretamente no mapa. Lá no Google Sala de Aula você consegue acessar o mapa e ver os comentários que eu fiz. Geralmente está em uma partezinha em amarelo que você consegue acessar isso daí. E algumas pessoas acabaram por me escrever quando tinham dúvidas e tudo mais, e a gente conseguiu fazer esse comentário juntamente ali no mapa de vocês. O que nós faremos hoje? Eu peguei um texto, tá, de um livro didático que fala sobre o câncer. É um texto grande até, deixa eu mostrar para vocês. Do Instituto Nacional de Câncer, do Ministério da Saúde. Mas nós vamos nos concentrar aqui nesse primeiro parágrafo. Por que eu peguei um texto sobre câncer? Primeiro que é uma doença muito importante da nossa época, que concentra muitos estudos, muito dinheiro, muitos esforços nas pesquisas buscando a sua cura, e muitas vezes a gente não tem ideia do que é o câncer. Então eu vou tentar, apenas com esse primeiro parágrafo, mostrar para vocês como é interessante que a gente faça mapas conceituais de boas referências bibliográficas. Aqui do lado esquerdo é o Lucidchart, que é essa tela branca com esse menu aqui, com algumas opções de formas e setas. Do lado direito eu peguei um texto, tá? Que está no formato de imagem, que nós vamos utilizar para basear o nosso mapa. Então o tema vai ser câncer. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse quadradinho aqui, sem mais delongas, né? Já vamos mexer no Lucidchart. E o tema principal que nós vamos fazer é câncer. Então eu vou fazer aqui algumas alterações, tá? Eu quero aqui tamanho 20, vamos deixar ele bonitinho aqui dentro, beleza, tá? Eu posso simplesmente vir aqui, dar um Ctrl C, Ctrl V e usar desse mesmo tamanho, ou eu posso continuar vindo aqui pegando o quadrado para fazer novas caixas de texto, ok? Eu vou diminuir. Não, nós vamos fazer então aqui do lado o nosso estacionamento, certo? O que seria o estacionamento? Seria então um local onde nós colocamos os conceitos principais do texto. Então nós vamos para o texto para sabermos sobre o que ele está falando. Lembrando que a gente vai utilizar apenas essa primeira parte aqui. O que é o câncer? Câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum o crescimento desordenado, maligno, de células que invadem os tecidos e órgãos, podendo espalhar-se, metástase, para outras regiões do corpo. Então vamos lá. Câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças. Então a gente pode colocar aqui doenças, tá? Doença, doenças, tanto faz. Isso aqui é pra gente começar. Deixa eu marcar aqui e colocar pelo menos em tamanho 16, para ficar um pouquinho diferente do texto principal. Vamos ver se a gente pinta esse texto principal aqui, só pra gente deixar ele pronto já.
Então, doenças. O que mais? Crescimento desordenado. Será que a gente pode usar isso aqui? Crescimento, vamos colocar aqui então. Agora eu vou copiar e colar vários. E a gente vai utilizando desses aqui para ficar mais fácil. E a gente vai adiantando o tempo também. Então, eu posso colocar aqui que está relacionado com crescimento, meu Deus, desordenado. E aí, no caso, a gente vai ter que mexer na nossa caixinha aqui para deixar certinho, né? Então, crescimento desordenado. O que mais que o câncer tem a ver? Crescimento desordenado do quê? De células. Então, célula é um bom conceito para a gente ter ali para fazer no nosso mapa conceitual. De células que invadem os tecidos e órgãos. O que são tecidos e órgãos? O que eles têm a ver com isso daí? Vamos ter que colocar aqui para nós vermos como que eles vão interagir com os outros conceitos. Então, tecidos e órgãos. Opa, deixa eu tirar o fio aqui. Podendo espalhar-se, formando metástases. Eu sei o que são metástases, mas se você não souber, você pode fazer uma nova consulta, porque metástase aparentemente é um conceito importante para estar aqui no meio. Se você não sabe o que é, você vai lá no Google, abre e começa e vai dar uma olhada no que seria metástase, tá? E aqui para outras regiões do corpo. Então vamos pegar e colocar mais um aqui. Vamos colocar aqui no finalzinho. Regiões do corpo. E aí a gente abre um pouquinho para caber. Isso, tá ótimo. Dá até para diminuir aqui. Bom, pronto, maravilha. Então aqui eu tenho, pessoal, o meu estacionamento desse primeiro parágrafo aqui. Então nós vamos utilizar os conceitos que estão estacionados aqui e colocá-los nas melhores vagas do nosso mapa conceitual, tá? Eu vou puxar isso aqui para baixo só para abrir espaço lá em cima para a gente trabalhar perto do mapa conceitual, perto do tema principal, desculpa. Então aqui nós temos o tema principal, câncer. O que câncer tem a ver com doenças? Agora a gente vai começar a fazer o quê? Nós vamos ligar esses conceitos com esses aqui. O que câncer tem a ver com doenças? Então eu vou puxar aqui uma seta, vamos colocar uma seta. Dá para puxar daqui mesmo, ó. Direto daqui. Entendeu? Que maravilha. Na hora que você clica duas vezes na seta, aparece ali uma caixinha de texto para você colocar. Vou colocar aqui. Câncer é um conjunto de doenças. Vamos tentar aumentar esse texto aqui para 11, tá bom. Vai. Câncer é um conjunto de doenças, tá? A gente pode ver que câncer é um nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças. A gente pode colocar que são mais de 100? Nós podemos colocar, mas se nós colocarmos assim que câncer é um conjunto de doenças, já dá para entender? Dá para entender. Então, o legal do mapa conceitual é que vai ajudar a nossa capacidade de síntese, tá? De resumo, de concisão, para a gente deixar os nossos textos, as nossas ideias cada vez mais concisas. Ou seja, utilizar o mínimo de palavras para expressar aquela ideia. Então, câncer é um conjunto de doenças, está muito próximo disso aqui, de que câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças. E o que essas doenças têm a ver com as células, por exemplo? Então, a gente vê aqui, ó, que tem em comum o crescimento desordenado maligno de células. Então, vamos fazer o seguinte, ó, então vamos puxar aqui, tá? Nós puxamos doenças e células. O que o câncer, que é um conjunto de doenças, tem a ver com células? Vamos dar 2 cliques aqui, vai abrir a caixa de texto. E eu vou pensar o seguinte, ó.
é um conjunto de doenças em que, aí eu vou aumentar também o tamanho aqui para 11, em que células, o que células tem a ver com crescimento desordenado? Eu vou até mudar um passo aqui, ó. Em vez de colocar células e crescimento desordenado, eu vou colocar aqui, ó. Eu vou utilizar o crescimento, que é o verbo, né? Em que células, e eu vou tirar e colocar o verbo aqui, ó. Em que células crescem, e aí eu vou aumentar o tamanho. Só que eu tenho que mudar aqui, né? Câncer é um conjunto de doenças em que células crescem em crescimento desordenado. Não tem nada a ver. Então eu venho, tiro aqui esse crescimento, em que crescem desordenadamente. Vamos colocar um. Será que ele vai para baixo aqui? Não, vamos ter que dar um Enter, Shift Enter. Pronto, fica mais fácil. Em que células crescem desordenadamente. Pronto, coloca aqui. Em que câncer é um conjunto de doenças em que células crescem desordenadamente. Está relacionado com isso aqui? Eu acredito que sim, né? Tem em comum um crescimento desordenado de células. E o que essas células que crescem desordenadamente fazem com tecidos e órgãos? Eu vou colocar aqui, ó, tecidos e órgãos. E eu vou puxar uma seta para cá e eu vou puxar outra seta para cá. E aqui eu posso colocar, vamos colocar em letra minúsculas, invadindo, letra minúscula, invadindo, e aqui a gente coloca também tamanho 11, invadindo tecidos e órgãos. Vocês concordam com isso? E aqui eu puxo ele para ficar centralizado. Então, ó, câncer é um conjunto de doenças em que células crescem desordenadamente, invadindo tecidos e órgãos. Vocês estão entendendo, pessoal, qual que é a ideia do mapa conceitual? Eu estou transformando esse primeiro parágrafo num mapa conceitual, para que eu não tenha que ler um texto, para que minha leitura seja muito mais fluida e levando em consideração palavras-chave, tá? Conceitos que são muito importantes. E quando esses conceitos não fazem parte do meu conhecimento, da minha sapiência, o que nós fazemos? Nós vamos fazer, então, pesquisas relacionadas com isso daqui, tá? Está acabando o tempo do programa para gravar isso daqui. A ideia eu já mostrei para vocês e eu passei um exercício no Google Sala de Aulas para que vocês façam um mapa conceitual sobre a Covid-19. Inclusive, eu dei alguns conceitos chave ali para vocês que devem obrigatoriamente aparecer no tema de vocês, no mapa de vocês. Lembrem-se, nunca deixem de colocar esses textos aqui, essas palavrinhas, essas expressões de ligação. Tá certo, pessoal? Isso aqui foi um exemplo bem simples, porque eu sei que muitas pessoas ainda estão misturando mapa conceitual com mapa mental, estão deixando de utilizar as palavrinhas de ligação e também estão deixando de utilizar as setas, o que é muito ruim para o nosso mapa conceitual. Beleza? Então, aproveitem isso daqui, façam o mapa de vocês, mandem e-mail para tirar as dúvidas e a gente se fala nas próximas aulas. Um abraço, pessoal.